Pois é, minha gente. Vamos lá refletir hoje, conversar sobre a nossa carta de Romanos. Eu tenho pregado a carta inteira, a gente vai pregar o livro inteiro. É um método de pregação chamado pregação expositiva, para quem não está habituado com esses nomes da teologia. Mas basicamente a gente vai lendo trecho a trecho do livro e tentando entender o que Paulo escreveu na carta, o que ele disse e o que isso aplica a nós, né? Então, até esse momento, Paulo explicou para a gente a respeito do Evangelho, que está centrado na ressurreição de Jesus. E, e Paulo vai dizer que toda a raça humana, ela foi, digamos assim, infectada pelo pecado e pela morte, mas que Cristo ele nos resgatou dessa condição de pecado e de morte, nos dando vida, né? Abraão se torna um exemplo daquele que creu em Deus por meio da fé. Então, Abraão é o exemplo que Paulo usa em Romanos capítulo 4. E na semana passada, a gente ouviu sobre a morte de Jesus representando o fim de toda a violência e pecado. É significativo, porque essa semana surge uma guerra terrível para tudo que é lado, que quem sofre são os inocentes, no geral, né? E isso sempre sob a justificativa de que a morte, a violência, ela é necessária e seja para qual fim for. Os dois lados têm a sua justificativa para isso e é muito terrível, né? E hoje a gente vai ler Romanos, capítulo 5, verso 12 a 21. Então quero que vocês leiam comigo aí. O texto do apóstolo Paulo diz assim: Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Paulo identifica na figura de Adão, do primeiro casal, lá no Jardim do Éden, o representante de uma raça, o representante de um tipo de humanidade. Adão, ele permitiu com que o pecado entrasse no mundo e a consequência do pecado e com ele a morte. E Paulo diz que se estendeu a todos, isso é, ninguém escapa da consequência radical do pecado. Quando a gente fala de pecado na Bíblia, é importante entender que a Bíblia tem dois conceitos muito fundamentais de pecado. O pecado como uma natureza que nos empurra para a morte, isso é a natureza, a força do pecado, e pecados. Então, quando a Bíblia diz que Jesus nos perdoou do pecado, isso é a lei do Espírito da vida, nos libertou da lei do pecado e da morte, Romanos 8. Pecado aí é natureza, a natureza que nos empurra para a morte. Quando a gente comete pecados, nós não estamos falando mais dessa natureza, nós estamos falando de ações. Então, pecados. Filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Pecado é a natureza que nos empurra para a morte e pecados é aquilo que a gente pratica. Então, Paulo está dizendo que o pecado entrou no mundo. Essa natureza se estendeu a toda a raça humana, porque todos pecaram. Isso ele já falou em Romanos capítulo 3, verso 23. É fato que as pessoas, é fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida. E aí, lembre-se disso. Paulo está escrevendo uma carta para Romanos, para a igreja de Roma, que tem judeus e gentios. Os judeus estão assim, Paulo, mas olha só, nós recebemos a lei por intermédio de Moisés para que a gente pudesse se santificar. E Paulo está dizendo, ó, é fato que as pessoas pecaram antes da lei. Então, antes de existir lei de Moisés, as pessoas já pecavam. Mas, porque ela não existia, seus pecados não foram levados em contas. Qual a justificativa que Paulo dá? Ele vai dizer depois, porque onde não há lei, não há pecado. Felipe é advogado, ela é advogada também, tem. Então, a lei, ela delimita o que você pode e o que você não pode fazer. Paulo está dizendo, onde não há lei, não há transgressão, não há erro, não tem lei. Então, está tudo valendo. Paulo diz assim, mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram. O que Paulo está dizendo? Não houve pecado, mas houve a consequência radical do pecado, que é a morte, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu.
Mesmo aquelas pessoas que não cometeram nada, Paulo está dizendo que elas sofreram a consequência. Por isso a justificativa, todos pecaram. A lógica é, como que eu sei que todos pecaram? Porque todos morreram. Já que todos morreram, todos pecaram. Porque a consequência do pecado é a morte. Bom, na verdade, Adão é um símbolo. Então, aquela discussão toda que fica, Adão existiu ou não existiu? Comeu maçã ou foi pera? Sabe essa coisa assim? Pois é, Paulo está dizendo, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. E aí Paulo vai fazer uma conversa aqui de equivalência. O que é mais importante? Há uma grande diferença, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muita gente. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. Você vai dizer assim, poxa, mas como assim? Jesus é superior a Adão. A lógica de Paulo é a seguinte: Adão tinha a possibilidade de errar ou não. A raça humana nasce, como diz o C.S. Lewis, infectado pela morte, pelo pecado, pela natureza da morte. Isso significa que nós, como ponto de partida, nascemos debaixo dessa condição. O Chesterton, que é um teólogo católico, apologeta, ele diz uma coisa, talvez a coisa mais factual da teologia seja a gente perceber a compreensão mais profunda de pecado. Isso é, nós não conseguimos evitar de errar. O fato da gente errar e não conseguir parar com isso é provavelmente o que exemplifica a nossa condição de morte interna. Isso é, mesmo sabendo que talvez você não queira e não goste de fazer alguma coisa, você vai lá e faz. Por quê? Porque você ainda não tem uma condição de segurar aquilo em você. Você pratica, você faz. Isso é pecado. Bom, a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Entenda? Adão peca e todos estão debaixo dessa condenação. Mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Isso aqui é extraordinário. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da desobediência de uma só pessoa, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Isso aqui, minha gente, é a coisa que muitos evangélicos não conseguem compreender. A lei não é outra coisa senão um diagnóstico. Qual é o diagnóstico? Você não consegue alcançar o padrão de Deus. A lei, ela tem um caráter, como a gente fala em teologia, apofático, negativo. Isso é, a lei revela o pecado do coração humano. Enquanto não há lei, não tem como eu verificar. Então a lei é uma espécie de método científico do Antigo Testamento para exemplificar por que o nosso coração ele é inclinado ao mal, à maldade e à morte. Então, quando a Bíblia diz assim, não matem, e a gente fala assim, moleza. Pois é, e Jesus torna a coisa mais complicada, ele fala o seguinte, não é só não matar, não nutram em vocês o desejo interno de morte, porque se vocês nutrem isso, vocês também já pecaram. E aí, gente, pega para todo mundo. Porque uma coisa é a ação, outra coisa é o desejo interno. E aí a Bíblia vai dizer o tempo todo que o nosso coração é o que produz as más ações. Ela não surge de fora da gente, ela surge de dentro de nós. Então, o que é a lei? A lei é uma lupa que revela o seguinte:
Deixa eu mostrar para você que o seu coração foi infectado, por isso que a Bíblia chama de pecado. Está infectado. Deixa eu mostrar para você como que na sua vida, no seu dia a dia, isso se torna prática, concreta, não é uma abstração. A gente, quando fala de pecado, a gente pensa geralmente em termos pessoais, né? Mas a Bíblia tem uma compreensão muito mais abrangente de pecado. Tudo que produz morte para a Bíblia é pecado. Então, a gente vê o pecado acontecendo em todo lugar, né? Em todo momento. Mas o Paulo vai dizer, mas à medida que o pecado aumentou, Paulo diz, a graça se tornou ainda maior. Graça não é a quarta pessoa da Trindade. A graça é a ação de Deus em prol da humanidade que está presa nessa natureza de pecado, e mesmo assim, Deus nos ama e se relaciona com a gente. Então, a graça, ela é a superação da nossa culpa, do nosso pecado e da nossa transgressão. Então, Deus não fica contabilizando erros e acertos para dizer, hoje, poxa, tudo certo, vou me relacionar com ele. Hoje, nossa, errou muito, hein? Vou ficar 3 meses longe de você. Não. Graça é a ação de Deus em direção a nós, humanidade, né? Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pois bem, agora que terminei o capítulo 5, eu quero trazer algumas reflexões aqui. Vamos lá. Quando a gente pensa em quem é superior, Adão ou Jesus, vamos passando devagar essa parte, Nath. Você tem ali o homem, a mulher, um leãozinho, uns bichinhos bonitinhos, umas ovelhas, para explicar que Adão peca e condena a toda a humanidade. Na lógica cristã evangélica, católica, na cristandade no geral, qual é o resultado do nosso pecado? Para onde ele nos leva? Passa aí, Nath. Para cá. O que é isso aí, gente? Inferno. É um desenho do inferno, certo? Fogo, uma porta. A lógica do que o pecado produz é nos levar para o inferno. Jesus morre na cruz. E aí a gente fala então o seguinte: Jesus morreu na cruz e ele salva a todos. Bom, aqui eu quero fazer uma reflexão que foi levantada na teologia lá no século XIX, no século XX, que diz o seguinte: se Adão peca e condena a todos, mas Jesus morre na cruz e nem todo mundo está salvo, a conclusão é: o pecado de Adão é superior à salvação oferecida por Jesus na cruz. Se Adão peca e todo mundo está condenado sem qualquer distinção e ninguém pode fazer nada diante disso, mas Jesus morre na cruz e nem todos estão salvos, logo, Adão é maior que Cristo. Certo? Essa é a reflexão do Calbart. O pecado de Adão é mais eficaz do que o sacrifício e a obra de Jesus na cruz do Calvário. Os calvinistas vão dizer o seguinte: não, o problema está num fato. Jesus morreu por todos, mas os efeitos da morte de Jesus só se dá no coração dos eleitos, aqueles que ele predestinou desde antes da fundação do mundo. Então Jesus morreu por todos, mas só salvará os eleitos. Então o plano da salvação está perfeito. Um outro grupo chamado de universalista vai dizer o seguinte: não, Jesus morreu na cruz e todos serão salvos. Mas nem todos têm consciência da salvação em vida. Bom, tem 3 respostas aí para isso. Qual é o problema dessa teoria? É que Paulo não diz que o pecado leva todo mundo para o inferno. Paulo diz que a consequência radical do pecado é a morte. O que significa dizer, como Paulo diz, a morte reinou sobre muitos. Reinou sobre a história. Logo, a lógica de Paulo não é se Adão peca, todos estão condenados ao inferno. A lógica de Paulo é Adão pecou e todos morrem. A morte é então a consequência do pecado.
Bom, a gente precisa superar um pouco esse dilema aí. Como é que a gente supera esse dilema? Deixa eu explicar algumas coisas. Pode passar mais um. Quando a gente pensa na lógica do inferno, na cabeça, na nosso imaginário, o inferno é o lugar para onde aquelas pessoas que não acreditaram em Jesus vão depois da morte. Só que Jesus, em Mateus 16, 18, diz assim: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Igreja edificada, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Bom, porta nunca foi instrumento de ataque. Qualquer pessoa que conhece cidades antigas sabe que porta é instrumento de quê? De defesa. É o último instrumento de defesa que um povo tem, a porta. Jesus está dizendo que a igreja, ela está indo em direção ao quê? Se as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, para onde que a igreja está indo? Porque o inferno não é a realidade eterna futura. O inferno é a realidade onde muita gente já vive, aqui agora. Inferno é o lugar onde a mente e o coração de uma pessoa está completamente obscurecido para a revelação da graça de quem Deus é. A Bíblia vai dizer para a gente, então, que o inferno é esse lugar existencial onde muita gente existe sem a revelação do Cristo. Você acha que o endemoniado de Gadara estava vivendo no quê? Você acha que a mulher do fluxo de sangue estava vivendo no quê? Você acha que uma pessoa vivendo como essas pessoas estavam, elas estavam aonde? O papel da igreja não é outro senão estar o tempo todo na missão de resgatar as pessoas dessa condição infernal de vida. Você acha que esses moleques que ficam no tráfico de drogas com 13, 14, 15 anos, com uma arma pesada na mão, sabendo que vai morrer antes dos 25 anos, eles estão vivendo o quê? O inferno é um lugar da existência humana, com o qual a igreja está entrando nessas realidades para transformar a gente que vive no inferno para o reino de Deus. Por isso que Jesus falou que o reino de Deus é essa realidade na história onde os cegos veem, os coxos andam, os mudos falam, onde os doentes são curados. É a realidade do reino de Deus. Por isso que para a Bíblia o inferno é uma coisa que vai ser destruída. A Bíblia diz assim, ó, então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa história de inferno eterno foi uma coisa criada pelo imaginário do pensamento medieval, que criou lá o inferno de Dante, né? Um diabinho com tridente. Por isso que eu botei essa imagem aqui no fundo, que hoje, por incrível que pareça, pode se tornar a realidade de alguns países que estão em guerra e viram o inferno. Aquilo vai virar uma realidade infernal de morte dominando tudo. O que é o inferno? Onde a morte domina. Por isso que para a Bíblia o inferno será vencido, será lançado no lago de fogo. E quem não tinha... o que é o lago de fogo, então? É a segunda morte, é a não existência. A Bíblia é bem clara em dizer que o inferno foi criado para Satanás e seus demônios. Certo? Então existe muita gente que vive numa realidade infernal, contra a qual a igreja está lá o tempo todo anunciando a boa notícia, a boa nova de salvação para aquelas pessoas. Bom, explicando isso, então deixa eu explicar um novo paradigma a respeito do pecado e do que eu falei lá de Adão, né? Quando a gente entende que Adão peca e isso provoca morte no mundo, o salário do pecado é a morte, o que Paulo tem na cabeça dele não é uma disputa de céu e inferno. O que Paulo tem na mente dele é que Jesus morreu, ele experimentou a consequência mais radical do pecado, a morte, mas diante da morte, Deus, pelo poder do Espírito, venceu a morte. Como? Ressuscitando Jesus dentre os mortos. Lázaro não ressuscitou. Ele voltou à vida e morreu de novo. A ressurreição
é um estágio em que nosso corpo, a nossa vida, será transformada para viver a eternidade junto com Deus. A base da fé cristã é isso. Por isso que, assim como o pecado nos leva à morte, a vida em Jesus nos leva para a vida eterna. Paulo diz isso, né? E todos que a receberam reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, todo aquele que anda com Deus, aquele que crê nessa experiência de Jesus, da ressurreição, ele está reinando em vida, porque ele sabe que a morte, ela não é mais a nossa, digamos assim, destruidora. Porque apesar da gente, todos nós, experimentarmos a morte em algum momento, a gente vai viver isso, a gente sabe que mesmo diante da morte, assim como Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, nós também seremos ressuscitados. Nós não cremos em morte eterna, nós não cremos em ressurreição, espírito vagando, nós cremos na ressurreição do corpo. A morte reinou sobre muitos por meio de um único homem, mas a vida de Jesus, ela transforma. Então, existe um segmento do cristianismo que vive procurando uma saída da realidade. Isso é, vai vir algum Armagedon que vai nos tirar desse mundo e nos levar para o céu. A próxima imagem. Isso é Dragon Ball Z. Goku andando nas nuvens. Esse imaginário que a gente adora não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é Jesus voltando dos mortos, comendo peixe, comendo pão, encontrando Pedro, entrando numa casa, mas ao mesmo tempo tendo um corpo glorificado. Um corpo sem os efeitos da deterioração da morte. Bom, por que a gente pensa assim, então? Da onde que a gente tira essa ideia? Aqui, a gente vai ver um quadro. Pode passar, Nath? Não foi? Ah, foi? Temos um quadro que provavelmente foi criado na Alemanha puritana do século XVIII. Até onde se sabe, é esse quadro. Quadro famoso chamado Quadro dos Dois Caminhos. É um quadro interessante porque você tem aqui em cima um olho que tudo vê. Dois caminhos, o caminho do cristão e o caminho do mundo. No caminho do mundo tem o quê? Cassino, baile, tem teatro, tem... Esse é o caminho do mundo, do século XVIII, XIX, pensamento deles. No caminho cristão, o que você tem? Jesus aqui na entrada. Você tem coisas muito simples, uma comunidade, uma vida muito simples, que leva ao céu. Esse caminho leva, se você vê bem ali em cima, tem um fogo assim, o inferno é na cabeça deles, né? Pois bem, essa ideia aqui fez com que a gente não gostasse muito da vida, da realidade. Fez e trouxe a ideia de que o mundo é um vale de lágrimas. Viver nessa terra é um sofrimento necessário para um dia, daqui a não sei quantos anos, a gente então chegar no céu. Esse pensamento vem muito do que eu chamo de neoplatonismo, porque o Platão, ele criou o mundo das ideias e o mundo sensível, que ele chamava, né? Santo Agostinho bebe do pensamento do Platão e diz assim, existe o reino de Deus e o reino dos homens. O ideal é ir para o reino de Deus, o reino dos homens é um mundo assim caótico, terrível. Nessa ideia, a mesma coisa. Só que eu me converti aqui com 10 anos de idade. Eu vou morrer com 97. Então, dos 10 aos 97, eu tenho que suportar a vida. A vida é uma coisa que deve ser suportada e não vivida. Só que Paulo está dizendo, aqueles que creram em Cristo reinarão em vida. Porque se a morte, que é a nossa inimiga, foi vencida, e eu vivo nessa esperança, o que me resta? Não esperar ir para o céu depois de morrer. Me resta viver a minha realidade aqui agora com um novo olhar. Um olhar de alguém que vai experimentar a ressurreição. Bom, e isso tem a ver com o pensamento da igreja. Quando eu falo de desconversão, eu estou falando que a tradição da igreja trouxe muita coisa para a gente que não tem nada a ver com o que Jesus falou, com o que Paulo falou, e criou um imaginário. Vou dar um exemplo. Vamos ler um credo, uma confissão de Nicéia, descrita em 325 depois de Cristo. Diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido
por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado e no terceiro dia ressuscitou dos mortos. Aí eu coloquei uma vírgula enorme aí. Qual é a vírgula que está aí? Cadê a vida de Jesus? Cadê a história dele? Com quem ele andou, com quem ele comeu, com quem ele viveu, com quem ele brigou, com quem ele teve conflito. O credo simplesmente pula a parte mais significativa do evangelho. Se nós tivéssemos o relato de que Jesus nasceu e depois morreu, seria interessante, mais ou menos. Agora, como a gente tem o relato de que Jesus curou no sábado, se sentou na mesa com publicanos, pecadores e prostitutas, foi chamado de comilão, beberrão, mas aqui se oculta a vida de Jesus. Por quê? Porque no fundo, a nossa teologia, ela não é uma teologia da vida para a vida. É uma teologia que pensa em salvação, que se resolve só tudo depois da morte. E a gente pergunta, e aqui agora? O que a gente faz? Não, aqui agora basta crer, ser batizado e ser obediente, ser uma pessoa legal. Mas foi isso que Jesus falou? Foi isso que Jesus mandou os discípulos fazerem? Foi assim que Jesus nos ensinou a viver? Não! Tudo que Jesus ensinou, ele não ensinou para a eternidade, ele ensinou para a vida aqui agora. Eu não preciso aprender perdão lá no céu, eu preciso aprender perdão pro meu tio, pro meu cunhado, para minha tia que me faz mal, eu odeio, me fez mal e eu tenho, meu Deus, eu tenho que perdoar essa pessoa. Por quê? Porque Jesus me ensinou a perdoar. Então o evangelho só faz sentido se ele for vivido na realidade presente. E aí, quando então eu falo de Adão e Jesus, o que eu estou falando, na realidade, é que ser salvo, na mentalidade de Paulo, não é uma mudança geográfica. Não é sair da terra para um dia ir para o céu. O que Paulo está dizendo é que salvação é uma mudança de qualidade de vida. É sair do paradigma do Adão, que só produz morte e violência no mundo, para alguém parecido com Jesus, que produz vida. Enquanto a nossa mentalidade for esperar um dia ir para algum lugar, eu entro num estágio de passividade aqui agora, vivo toda a atrocidade que o mundo tem e digo, eu não tenho nada a ver com isso, porque um dia isso tudo vai acabar. É mole viver assim. O evangelho é de outra categoria. O evangelho é um convite para que a gente experimente a vida eterna começando agora. Jesus falou isso em João 17,3. E a vida eterna é isso. Conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste ao mundo. Vida eterna, em grego, não é vida depois da morte. Aion, que é a palavra grega, significa uma vida que tem dimensões para a eternidade. Mas ela começa agora. Bom, a grande pergunta, então, é que tipo de humanidade a gente está escolhendo viver? A humanidade adâmica, da morte para a morte, ou a humanidade em Cristo, que passou da morte para a vida? Que tipo de relacionamento, que tipo de sociedade, que tipo de cultura, que tipo de pessoa eu me torno quando eu me torno cristão? Quando eu digo Jesus Cristo entrou na minha vida e ele mudou tudo, aí a pergunta é, ele mudou em que sentido? Ele só mudou sua roupa religiosa? Você frequentava um lugar, agora frequenta outro? Você cantava um tipo de música, agora só canta outro? Isso não é conversão do evangelho. A conversão do evangelho é uma conversão de natureza, de tipo de humanidade. Porque não adianta eu falar que eu creio em Jesus se a minha qualidade de vida não demonstra isso. Não tem como uma coisa ser compatível com a outra. Então, na realidade, a grande pergunta é com quem você está identificado? Com Adão ou com Jesus? Essa é a grande pergunta. A grande pergunta não é a quantidade de pessoas que entram nesse espaço para adorar. A quantidade de pessoas que importa é aquelas que têm a capacidade de, saindo daqui, se parecerem cada vez mais com Jesus.
Então, todo o processo de viver o evangelho é um processo de cristificação. É Cristo sendo formado, crescendo em nós, a ponto de eu me parecendo cada vez mais com Ele. E aí, para terminar, eu pensei em 3 níveis de desconversão que a gente precisa para uma vida no Evangelho. A primeira coisa que você tem que saber é que quando você crê em Jesus, você disse, eu quero andar com Ele, dentro de você haverá uma dualidade o tempo todo. Você vai ter que conviver com o Adão e com o Cristo sendo formado em você. Tem dia que a gente está mais no Adão e tem dia que a gente está mais no Cristo. Tem momento que o Adão parece assim, opa, cheguei, agora eu vou ficar. E tem dias que a gente fala assim, Jesus, hoje você governou minha vida. Esse dinamismo, ele acontece na vida cristã e é isso que causa muito incômodo em muita gente. Porque a gente adoraria que Jesus entrasse na nossa vida e tudo mudasse assim num passe de mágicas. Mas não acontece. O Ebert que se converte é o Ebert. Eu tenho um amigo, pastor presbiteriano, que ele fala o seguinte: Deus faz o profeta e não desfaz o homem. Eu concordo com ele. Deus faz o profeta, mas não desfaz o homem ou a mulher. Essa é uma realidade dura de conviver com ela. Porque a gente percebe que mesmo amando a Jesus, querendo viver como Ele, ainda assim há muitos sinais de morte na nossa vida. E você fala, meu Deus, o que eu faço? Pois é, você tem que voltar para Ele. Aprender a orar, aprender a andar com Jesus, aprender a viver em comunidade, aprender a estar com Cristo perto dele, dizendo, mestre, eu vacilei de novo. Eu errei, Adão ganhou força aqui dentro de mim. Ele produziu morte. Inclusive, Senhor, é o seguinte, ele produziu tanta morte que eu fiz um monte de besteira. Me ajuda aí, eu preciso do Senhor. Eu preciso que você me resgate dessa natureza que tem muita força dentro de mim. E tem mesmo, gente. Olha para sua vida que você vai ver o quanto que a morte às vezes domina. Você não domina nada, é? Deixa alguém te irritar e tu vê assim a explosão vindo. Só assim, eu até sinto o calor subindo. Coisas desse tipo dominam a gente e a nossa natureza também. Então, o problema é que às vezes a religião tenta apagar o lado adâmico dentro da gente e não dá. A gente vai conviver com as duas coisas o tempo todo até o final da nossa vida. E pedindo a Deus misericórdia e alegria por entender que Deus não está nos condenando porque tem um Adão mexendo dentro da gente. Agora, por outro lado, você vai conviver com uma certeza. Qual é a certeza? Deus, ele não tem vírgula ou um mais para nossa justificação. Ele deu uma sentença bem clara. Paulo diz, porque se pela ofensa de um só a morte reinou, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. A certeza é a de que Deus nos aceita, nos ama, apesar de a gente conviver com uma dualidade dentro do nosso coração. Uma ambivalência muito forte dentro da gente. Paulo está dizendo, apesar disso, Deus vai fazer com que o Espírito dele faça você sendo modelado, modelado, modelado e reinando em vida. Essa é uma das coisas mais maravilhosas do Evangelho. Que Deus não nos rejeita quando a gente fica meio adamizado. Não nos rejeita. Ele continua com a gente, em nós, por nós e através de nós o tempo todo, até que a gente vá sendo transformado em áreas que estão mortas na nossa vida. É um processo quase que de uma quimioterapia, de uma radioterapia. Você tem câncer surgindo no teu corpo e você fala, Senhor, eu vou morrer. Ele diz, calma, eu vou tratando isso aqui dentro de você. E você vai vendo os efeitos daquilo revertendo. Você fala, caramba, eu achava que eu nunca ia vencer isso. E de repente, realmente, eu consegui vencer. Eu achava que ia ser dominado por isso e aquilo, de repente, pacificou no meu coração. Por quê?
porque Deus está agindo em nós para fazer vida acontecer dentro da gente. E por último, o nosso destino, o destino daquele que abraçou o Evangelho, é isso, nos cristificar. Levar a gente para um tipo de humanidade, para um tipo, uma qualidade de ser humano parecida com Jesus. Então, a minha oração, o meu desejo por nós aqui, é que essa mensagem ela entre no nosso coração de tal modo que a gente possa ver Cristo nascendo em nós como uma esperança para nós e para aquilo tudo que está ao nosso redor. Você entender de maneira clara que se Jesus não entrar, você vai destruir tudo de bom que você constrói. Você vai continuar derrubando os copos da mesa, derrubando tudo, fazendo tudo virar morte ao seu redor e vai dizer de novo, meu Deus, como é que eu cheguei a esse ponto? Então a gente tem que o tempo todo se manter em Jesus, porque ele é a fonte de vida para o nosso coração. Ele nos ensina a reviver de maneira viva e não de maneira da morte. Não é uma questão moral isso aqui. O problema do moralismo é que ele vai te dando regra, regra, regra. Você diz, tá bom, vou viver, vou viver. Chega uma hora que tu esgota. Não é uma questão também que diz assim, agora tanto faz como você vive. Não, não tanto faz, porque se você viver segundo o seu coração, você também vai destruir tudo. Não dá. É um outro jeito. É uma terceira via do evangelho para o nosso coração, para a nossa vida. Como é que é o jeito da graça? Sabe como é que é viver do jeito da graça? No dia que você erra, você vai saber o seguinte: Deus não soma débitos. Deus não soma o teu fracasso. Mas no dia que você acerta, Deus também não vai somar teus créditos, não. Não acha que você ficou assim, poxa, Deus me aceitou agora, tô sinistra. Não, não tem isso. Deus vai te moldando nessa dinâmica até que você vá se parecendo mais com Jesus, mais com Jesus, mais com Jesus, mais com Jesus. Isso é se cristificar. Quando é que começa esse processo? Quando a gente crê. Quando a gente assume essa vida de fé. Quando a gente vive a partir disso. Então, que Deus nos ajude a viver a partir disso, a altura disso, a largura disso, para a glória dele e para o nosso bem. Para a glória dele, porque é o jeito humano, que Deus pensou para a gente viver. Mas para o nosso bem, porque um mundo de gente cristificada é um mundo muito melhor. É um mundo melhorado de todas as formas. O que acontece nessas guerras é o mundo adâmico. A gente está vendo Adão reinando em tudo aí. O que acontece nas nossas violências urbanas, o que acontece dentro do nosso coração é um mundo adâmico. Mas o que acontece quando a gente se cristifica, eu também, não estou falando assim, eu cheguei lá, tá, gente? Então, assim, deixa eu explicar como é que é. Não, não é isso. Eu estou nesse processo também, por isso que eu sei falar disso. Porque dentro de mim, ao meu redor, eu também vejo muita morte em mim. Por isso que eu preciso do mesmo Salvador que todo mundo aqui, entendeu? Essa é a conversa. Amém. Que Deus nos abençoe, que Ele enche o nosso coração, que na terça, na quarta-feira a gente tenha boas conversas de Casa Viva. É isso. Amém. 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 Bom, vamos arrumar tudo aqui agora.